Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Quinta. Você já ouviu falar da fênix? Aquela ave da mitologia grega que, quando está em uma situação literalmente de morte, ela ressurge das cinzas. E além disso, reza a lenda que ela tem o poder de levar, de carregar um peso muito grande. Na mitologia grega, diz até que a fênix é capaz de carregar um elefante. Mas o Papo de Quinta de hoje não é sobre mitologia grega, mas é sobre ressurgir das cinzas em determinados momentos das nossas vidas. E para que isso seja possível, nós precisamos de apoio. E esse apoio nós encontramos na ONG Fênix, que é uma ONG de Jaboticabal, e o Luciano Scarpim, coordenador deste local tão abençoado, está aqui conosco hoje. Muito obrigada, Luciano. Olá a todas as pessoas que assistem o portal e o Papo de Quinta. Gostaríamos de agradecer o privilégio de participar e poder contar um pouquinho daquilo que acontece dentro da ONG Fênix, né? Essa mágica que acontece dentro da ONG Fênix. É isso mesmo, é uma verdadeira mágica, porque quem não tem a oportunidade de conhecer por enquanto a ONG Fênix pessoalmente, acaba conhecendo através das redes sociais, principalmente do Instagram. E nós acompanhamos, e eu sou uma dessas pessoas que acompanha, e vê quanta coisa acontece dentro dessa ONG. E como vocês sabem, uma ONG é uma organização não governamental. É uma organização que existe em prol a ajudar o público, a ajudar a população, seja um segmento ou na sua totalidade. Luciano, quantos anos de existência tem a ONG Fênix? A ONG Fênix ela foi fundada em 2010. Desde 2010, nós trabalhamos, nós fizemos exatamente como a Fênix. Nós mudamos várias vezes, ressurgimos várias vezes, nós alteramos aquilo que era necessário. Então, nós começamos com um trabalho bem pequenininho, fazendo um trabalho levando sopa para pessoas em situação de rua. Nós trabalhamos com pessoas que viviam com HIV, nós trabalhamos com crianças e adolescentes, e aí nós fomos mudando nosso estatuto, porque nós percebemos que nós precisamos trabalhar direitos humanos, e é isso que a ONG Fênix hoje faz. Então, desde 2010, é esse trabalho que nós fazemos no município de Jaboticabal. E a ONG Fênix hoje, ela desenvolve quais atividades? Bom, nós temos várias atividades. O nosso foco principal hoje é um trabalho de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, onde nós trabalhamos com crianças de 6 a 17 anos. Lá as crianças têm aula de violão, têm aula de informática, têm aula de capoeira, têm aula de balé, tem esportes, tem várias atividades. Mas o mais importante de tudo isso é que nós não trabalhamos só essas atividades com as crianças. Então, é realmente o fortalecimento do vínculo social, mas principalmente o vínculo familiar. Nós recebemos ali, durante esse período, muitas crianças que são trazidas através do Conselho Tutelar, através dos CRAS, e crianças que procuram, pais que procuram realmente a ONG. Mas o nosso trabalho realmente é fazer com que essas crianças não saiam desse vínculo familiar, não percam esse vínculo familiar. Então, nós trabalhamos através da psicóloga, da assistente social, o vínculo familiar para que isso se fortaleça cada dia mais. Fora isso, lá dentro nós temos dentista, que atende todas as crianças lá, e várias outras aulas dentro desse serviço de convivência.
Fora o serviço de convivência, nós temos cursos profissionalizantes, né? São cursos que acontecem no período noturno ou aos sábados, que são cursos para adolescentes e adultos, para ajudar um pouquinho na renda familiar, para conseguir fazer com que eles aprendam uma profissão e saiam dali também com alguma coisa já garantida. Nós já tivemos curso de cuidador de idosos, nós temos um curso agora de unhas postiças e alistas. Nós temos diversos cursos que fazem com que esses adolescentes participem, inclusive vai iniciar em alguns dias um curso também de barbearia, que nós conseguimos para que adolescentes já até adultos participem desses cursos e possam sair dali com uma profissão ou mesmo cortar o cabelo deles mesmo em casa, participar de alguma forma. Nós temos também outros projetos dentro da ONG, né? Nós temos lá o apadrinhamento, que a ONG é responsável por trabalhar padrinhos para os 2 abrigos da cidade, né? Então, nós temos 2 abrigos na cidade e crianças que saíram da lista de adoção. Essas crianças que já saíram da lista de adoção e não têm possibilidade de serem adotadas, elas precisam ter essa convivência familiar. E então, a ONG Fênix faz esse trabalho através de conseguir padrinhos para que essas crianças possam passar um dia. O padrinho fica responsável para que a criança passe um dia dentro de um convívio familiar. Tudo isso é feito, claro, que com uma equipe profissional, né, com psicólogo, com assistente social. Nós fazemos essa primeira triagem, depois essas pessoas são encaminhadas ao fórum para que isso aconteça de uma forma legal, né? E fora isso, nós temos um projeto em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, que é um projeto que traz informações sobre sífilis, né? No momento em que nós temos um grande número de sífilis, principalmente sífilis congênita, né? Transmitida de mãe para filho, nós precisamos trabalhar um pouquinho esse tema. E nós trazemos esse tema com uma equipe multidisciplinar para adultos, para homens e para mulheres na gravidez. Você falou tanta coisa interessante, eu acho que eu vou começar meio que do fim para o começo, mas é porque algo me chamou muita atenção. Quando você diz que a criança, ela saiu da lista de adoção, a partir de que momento a criança sai da lista de adoção? Por que isso acontece? Eu não sei te informar quais são os critérios do abrigo para que a criança saia da lista de adoção. Mas tem uma faixa etária onde eles já não fazem mais parte dessa lista de adoção, né? Nós trabalhamos as crianças aí a partir dos 11 anos de idade, onde essas crianças entram já saem dessa lista de adoção e a partir daí precisam desses padrinhos. Mas eu não sei exatamente quais são os critérios adotados pela própria instituição onde elas são retiradas dessa lista. Esse assunto me chamou a atenção porque, infelizmente, no Brasil existe um tabu ainda contra a adoção tardia. Então, provavelmente, não estamos falando o que é até uma ideia também nós trazermos uma pessoa que represente um dos abrigos da cidade para nos esclarecer e também para divulgar os trabalhos que lá são realizados. Mas é muito triste isso. E eu fico já imaginando apadrinhar uma criança, aí você começa a criar um vínculo, aí chega aquela hora que você não quer devolver mais, né? Então, isso é algo que me toca bastante. Mas a grande... eu acho que o que a gente ganha muito é que nós conseguimos colocar essa criança novamente na lista de adoção a partir desse momento. Isso foi uma conversa com o promotor, né? Esse projeto é um pedido do promotor, porque ele gostaria muito de que isso acontecesse no município de Jaboticabal, para que essas crianças tivessem esse convívio familiar. A partir daí, então, nós elaboramos esse projeto para como ia funcionar, e nós
a gente acabou se esbarrando aí em um monte de coisa que, olha, aconteceu isso, e agora? Como nós fazemos, né? Então, o promotor deu todo o suporte para que a gente conseguisse mudar esse projeto e fazer com que isso realmente, olha, e se a criança quiser, e se o pai, a pessoa pegou uma criança, levou para casa, agora eu tenho amor nessa criança, eu quero adotar essa criança, ela está fora da lista de adoção. A gente consegue fazer com que ela volte à lista de adoção, porque agora tem uma pessoa interessada, né? E realmente, a partir dos 11 anos, é muito mais difícil de conseguir pais para essas crianças, né? Nossa, isso é totalmente emocionante. Pensem em vocês, uma criança que ela já não tem mais a possibilidade, em tese, de ter uma família, e através deste, que é um dos projetos da ONG Fênix, ela pode vir a ter a possibilidade de voltar para a lista de adoção, ser adotada, ter o seu vínculo familiar, que nunca é tarde para ser formado. Tem todo um mito sobre essa questão de idade, que até é tema para outro programa, mas nunca é tarde. O importante é que, se a gente for pensar, ela nem volta para a lista de adoção, ela já tem alguém interessado, né, na adoção. Então, é muito diferente de estar ali na lista esperando alguém. Ela já tem alguém interessado. Então, esse trabalho de conseguir fazer com que essas crianças tenham esse vínculo familiar, eu acho que vai muito de encontro com essas crianças poderem ser, novamente, ter essa adoção, se isso ser possível, né? Fora a adoção, nós temos também um apadrinhamento financeiro, né? Então, essas crianças conseguem participar de algumas atividades que nunca participaram na vida. Nós conseguimos já levá-los ao cinema. Então, o shopping de Jaboticabal conseguiu, né, fazer com que essas crianças tivessem um dia bacana de cinema, com pipoca. Então, os empresários abraçaram bastante essa causa. Então, a gente conseguiu levar as crianças em vários lugares onde eles nunca tiveram a oportunidade de participar. Então, isso é muito interessante. E isso também é emocionante. Uma vez eu participei de um projeto aqui em Guariba e eu levei a turminha no Museu de Paleontologia em Monte Alto. Você acredita, Luciano e Bruno, tem um menininho que, na ocasião, ele tinha 8 anos aproximadamente, ele falou para mim: tia, eu nunca tinha saído de Guariba, ele nunca havia pego rodovia. Ele estava, assim, extasiado dentro do ônibus de Guariba para Monte Alto. Uma coisa que pra gente é tão comum, é tão corriqueiro, e que eu tenho certeza que ele nunca mais na vida esqueceu, assim como as crianças que participam dessas oportunidades que são dadas através da ONG, mas também graças aos empresários que acreditam nessa causa e acreditam, acima de tudo, no ser humano. Outro fator muito importante é a questão do fortalecimento de vínculos, porque nós sabemos que a nossa sociedade, ela é muito desestruturada. Uma parcela da sociedade tem famílias desestruturadas, com pais, mães, avós, com as suas particularidades, que não vem ao caso nós mencionarmos agora, mas que faz com que a criança, automaticamente, ela vai se desvinculando daquele núcleo familiar. Muitas vezes não porque ela quer, mas porque ela se vê obrigada, porque ela não concorda, porque ela sofre maus tratos, porque ela acha que é mais legal estar em outro lugar com outras pessoas que nem são tão boas companhias assim do que em casa. Esse trabalho de fortalecimento também é algo muito engrandecedor, né? Nós conhecemos, a maioria não, mas muitos das nossas crianças, elas são hoje criadas por avós, né? Porque a família, porque o pai trabalha, porque às vezes não tem mais essa estrutura familiar. E esse fortalecimento realmente se faz necessário, né? Eu acho que nós conseguimos ali unir, trazer pai, trazer mãe para uma conversa, porque nós percebemos dentro do trabalho com os professores no dia a dia que as crianças apresentam algumas dificuldades onde os pais nunca perceberam. Às vezes é uma dificuldade, a criança é hiperativa, ou a criança tem alguma dificuldade
que precisa ser encaminhada para pai, para algum, né, algum órgão, e o pai simplesmente acha que a criança é igual a eu era dessa maneira, então a criança é porque eu era assim, né? Então por isso que ele faz isso. Não, nós percebemos algumas coisas diferentes, a gente precisa tratar, a gente precisa acompanhar. Ali dentro também a gente consegue descobrir abuso, violência, né, tráfico. Então tem muita coisa que pode acontecer nesse meio familiar e que através desse fortalecimento a gente consegue impedir que essas crianças sofram esse tipo de coisa, né? Sofram abuso, a violência, ou que possa realmente ir para o tráfico, né? Acompanhar aquilo que vê, aquilo que escuta, aquilo que ouve no dia a dia. Esse fortalecimento de vínculos, muitas vezes nós achamos que faz bem para a criança e para o adolescente, mas na realidade o bem é feito para todo o núcleo familiar, porque muitas vezes a partir do momento que esse trabalho ele é desenvolvido, não só a conduta da criança muda, mas da família também. Porque como você acabou de dizer, a família, dentro da sua simplicidade, da falta de informação, ela enxerga o filho de um jeito. E os profissionais da ONG mostram que ela não é daquele jeito porque ela quer, que tudo tem um porquê, que nada é definitivo, que a forma de lidar gera uma consequência, que às vezes o simples fato de levantarmos e darmos um bom dia para o nosso filho já muda o comportamento dele. Uma coisa muito simples e que a gente pode usar, né, nesse sentido é que nós descobrimos que muitas crianças não conseguiam fazer algumas atividades porque não conseguiam ler, porque precisavam de óculos. E o pai e a mãe, como que eles vão saber, né, que a criança precisa de óculos, a criança não consegue fazer a tarefa, a criança não está atenta na sala de aula, e de repente a lousa é muito longe, a criança não consegue enxergar, e esse tipo de coisa é apontado ali nesse momento, né? Então esse fortalecimento consegue trazer, além de todo o benefício para a criança e para o pai, o bem-estar, né, da criança também. Então nós conseguimos, através inclusive de uma ótica, doar esses óculos para as crianças, né? Então as crianças já saíram de lá com os óculos prontos, com o modelo que eles escolheram, e hoje enxergando, né, bem, hoje conseguindo desenvolver aquilo que ele não conseguia desenvolver antes. Então todo esse trabalho é um trabalho de formiguinha, mas que consegue detectar, às vezes, coisas mínimas ali, mas que fazem uma diferença grande, tanto para a criança quanto para a família, né? Claro, porque às vezes a criança ela é taxada, olha, não faz porque não quer, é preguiçoso, não quer nada com nada. E quando vai ver, tinha uma deficiência visual, algo que é tão simples, mas que, como você acabou de falar, muda tanto. Hoje em dia, a estrutura física da ONG Fênix, ela é suficiente para atender a demanda, ou se houvesse mais espaço, existe demanda? Olha, hoje eu acho que faltam profissionais. Nós percebemos que assim, o espaço que nós temos, claro que todo espaço que nós formos, acho que é insuficiente, né? Porque a gente acaba inventando sempre alguma coisa a mais e criando alguma coisa. Então todo espaço acaba ficando insuficiente. Mas o espaço que nós estamos é um espaço bem amplo, onde nós conseguimos trabalhar bastante todas as salas, mas a falta hoje da quantidade de profissionais para trabalhar um número maior de crianças, nós temos uma fila de espera, né, que nós poderíamos conseguir trabalhar. Mas hoje ainda o número de profissionais é pequeno. Essa fila de espera, ela tem aqueles casos prioritários. Existe uma triagem. É assim que funciona? Na verdade, todos os casos prioritários são aqueles encaminhados pelos equipamentos, né, pelo CRAS, pelo Conselho Tutelar, que são casos que têm uma necessidade urgente desse fortalecimento de vínculo, né? Então, esses casos são casos que nós
trabalhamos primeiro. E, de repente, não tem a vaga, mas é um caso que necessita muito, é urgente o atendimento, então esse caso já é inserido dentro das atividades da ONG já. Mas os outros, a gente sempre tenta, de um jeito ou de outro, fazer com que essa fila ande um pouquinho para conseguir suprir a necessidade de todos os pais. Sim, isso significa então, pessoal, que embora exista uma fila de espera, a ONG ela é para todos. É que claro que existe uma limitação de profissionais, de recursos financeiros, consequentemente, até mesmo de espaço. O Luciano falou que o espaço é grande, mas chega uma hora que não cabe tanta gente. Mas, na medida do possível, todas as pessoas são atendidas na ONG ou têm a possibilidade de vir a ser atendida. Não tem nenhuma regra, você não pode fazer um curso aqui, você não pode participar do projeto, é isso? Não. Nós trabalhamos com o número do projeto hoje, com o fortalecimento de vínculos, são 110 crianças. Então, é um número bem grande, né, para o número de funcionários, de pessoas ali para trabalhar com as crianças. Fora isso, os cursos profissionalizantes, eles têm um número limitado para conseguir, né, com que aquele aluno realmente aprenda. Então, todos os cursos são lançados inscrições e são as pessoas que fazem as primeiras inscrições que a gente consegue dar oportunidade para fazer aquele curso. Caso, né, olha, nós temos um número muito maior de inscrição, normalmente nós conseguimos fazer um novo curso para dar oportunidade para aquelas pessoas, né? O aspecto cursos de qualificação é um aspecto também muito importante, porque hoje nós observamos, sempre teve, mas com o advento da internet, tudo se popularizou e nós temos mais acesso à vida do outro, digamos assim. Pessoas que através de um curso de qualificação se tornaram profissionais memoráveis. Mudaram a vida, mudaram de carreira, começaram a empreender, mudaram a situação socioeconômica da família através de uma qualificação. Então, eu entendo e creio que essa é a visão da ONG, que justamente a partir do momento que você oferece qualificação, você está oferecendo oportunidade. Exato. É bem por aí, né? A pessoa não precisa fazer um curso na área que ela trabalha. Ela pode fazer um curso numa área que ela tem vontade e, de repente, mudar de profissão, ou se ela está fora do mercado de trabalho, conseguir se encaixar no mercado de trabalho. Tem aquelas profissões do futuro que muitas pessoas não são qualificadas e que precisa acompanhar. Eu acho que nem todos, infelizmente, nem todos temos a oportunidade de fazer aquilo que a gente gosta, né? A gente aprende a gostar. A gente gostaria de fazer aquilo que, olha, eu gosto de fazer isso, né? Mas nós percebemos muita gente estudando. Isso nós percebemos pelos profissionais até que passam pela ONG. Nós percebemos que muita gente faz uma graduação e essa graduação realmente não é aquilo que vai dar um campo de trabalho para ela. E ela acaba assumindo um outro papel para fazer aquilo que realmente é necessário, né, financeiramente. Mas que acaba sendo proveitoso, né? A pessoa acaba gostando, porque ela pega o jeito, ela às vezes se torna o melhor naquilo que ela faz. E buscar outras qualificações, porque às vezes a pessoa, por exemplo, faz um curso de unhas postiças. Ela fala, nossa, que gostoso ter contato com o público, deixar as mulheres bonitas. E aí já vai fazer um curso de sobrancelha, aí já vai fazer um curso de depilação. Quando vê, ela é uma profissional completa na área estética. Serve como start. Verdade, é exatamente isso. E é isso que nós percebemos em algumas pessoas. Nós tivemos um curso de cuidador de idosos recentemente. A maioria dessas pessoas que fizeram esse curso de cuidador de idosos já estão trabalhando na área, né? Eram pessoas que foram fazer o curso, algumas foram fazer o curso porque é o que tem no momento, né? Eu vou fazer esse curso.
mas que estão trabalhando hoje na área e estão gostando daquilo que fazem, né? E acabam se profissionalizando. Eu vou fazer um curso em enfermagem porque é algo que realmente eu gostei, né? Me encontrei ali, então acabam fazendo alguma coisa para se profissionalizar mais ainda. E a pessoa que vai contratar um cuidador de idosos, assim como tantas outras profissões, é que nós estamos falando aqui de cuidador de idosos. O contratante, é claro que ele vai selecionar uma pessoa que tem um curso comparado com quem não tem o curso. Porque sabe que ela já tem um preparo maior para aquilo. No currículo é um diferencial fundamental. Exato. Esse curso de cuidador de idosos nós conseguimos financiado pelo Fundo Positivo, é do Estado também. E esse Fundo Positivo nós conseguimos incluir um projeto onde eles fizeram um curso durante 10 meses, eles conseguiram o seu certificado, e além do certificado nós conseguimos dar a eles cartão de apresentação. Então, eles levaram vários cartões de apresentação para já divulgar o seu trabalho e conseguiram R$500 no final do curso para já, eu preciso comprar um material, preciso fazer alguma coisa já para conseguir inserir isso. Que bacana! Quantas pessoas que ingressaram no mercado de trabalho graças à ONG, quantas pessoas têm a vida mudada graças à ONG, pessoas que literalmente ressurgem, por isso que o nome é tão propício, tão adequado. E na oportunidade eu não posso deixar de mencionar, de forma geral, até mesmo porque eu desconheço quem são, os empresários que possibilitam também, de certa forma, o funcionamento da ONG, porque acredito eu que vocês, como ONG, aceitam doações, a questão que você exemplificou do cinema, um passeio, às vezes você empresário tem um restaurante, pode possibilitar um almoço. Quantas crianças nunca na vida foram em um restaurante? Quantas crianças nunca foram em um parque de diversões, em um zoológico? E graças a Deus que existem pessoas que têm essa visão e que junto com vocês possibilitam essa mudança de vida, porque às vezes um passeio muda a vida da pessoa. Nós percebemos, Fabiana, que inclusive algumas crianças, a alimentação que tem é a alimentação que ela faz na ONG. Então, isso dói, às vezes, muito de perceber que essas crianças, que a única alimentação que tem é aquela que ela faz na ONG. É incrível ver o quanto eles gostam daquele espaço, mas o quanto é necessário também. E que muitas crianças, nós temos a Páscoa chegando, muitas crianças não vão ganhar ovo de Páscoa ou qualquer outro tipo de chocolate. Ali eles vão ganhar, com certeza. Mas em casa provavelmente não. Imaginem, né? Às vezes a gente acha aquela coisa de dar valor a cada coisinha do dia a dia. Eu sempre menciono o Bruno aqui, todo mundo sabe que o Bruno está com a gente, o Bruno é pai do Bernardo. Graças a Deus, se o Bernardo olhar para você hoje e falar, pai, eu quero comer um nuggets. O nuggets, o que frita, o salgadinho. Você tem a possibilidade de comprar o nugget, fritar para ele, ou já comprar frito e tal. Quantas crianças não sabem nem o que é? Um cookie, um doce. Você usa esse termo, a criança não sabe nem o que é. Falar um McDonald's parece que é coisa de outro mundo para a criança. Algo que às vezes a gente está comendo ali e a gente não dá valor. E as pessoas existem ainda, infelizmente, e tão próximas de nós, pessoas nessa situação, porque às vezes a gente tende a pensar que isso está muito longe, que é só em outro estado, que é lá na região norte, nordeste do país. Não, está do nosso lado, está na nossa cidade, às vezes está no nosso bairro. Nós percebemos, inclusive, quando a assistente social faz alguma entrevista ou vai conversar com alguma família, que alguns pais passaram necessidade ou que passam necessidade, mas não procuram. Não vão atrás do alimento, não vão pedir o alimento, muitas vezes por vergonha, muitas vezes porque trabalham, mas naquele mês o alimento foi difícil. Naquele mês não conseguiu fazer a compra necessária para o mês todo.
E nesse momento nós conseguimos ajudar. Nós conseguimos ajudar com uma cesta básica, com alguma coisa que é fornecido, graças a parceiros também que facilitam esse trabalho, que ajudam com cesta básica, que ajudam com algum alimento para que a gente faça esse trabalho dessa entrega da cesta, do alimento, ou de alguma coisa que realmente está faltando em casa. Porque, às vezes, falta amor, falta carinho, mas o alimento também falta, né? E aí a gente pensa, né? É assunto, assim, nós vamos já tentando imaginar a situação, e aí, como você disse, algumas crianças, a única alimentação que ela tem no dia é a alimentação da ONG, e no sábado e no domingo, que elas não vão para a ONG, o que elas comem? Será que elas comem? Realmente não dá para colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz sabendo que tem pessoas nessa situação. Todos os seres humanos, mas principalmente quando a gente fala de criança, parece que dói mais, né? Como nós tivemos esse período da ONG desde 2010, né? Nós passamos pela pandemia pensando no que faríamos com as crianças, porque eles estavam afastados do local onde eles se alimentam, de onde eles aprendem, de onde a gente consegue fazer esse fortalecimento de vínculo. Nós continuamos o trabalho dos profissionais com os pais, no local, né, para fora do ambiente, não era um local aberto, mas todo dia nós entregávamos marmita para a família toda. Então, era o horário do almoço, era aberto o portão, as pessoas faziam fila, iam lá, pegavam a marmita para levar para casa com o alimento, não só para a criança, mas para a família toda. Então, porque nós sabíamos que aquele alimento faria falta naquele momento. Que provavelmente seria a única coisa que eles iam comer no dia. Gente, realmente nós sempre trazemos a realidade para vocês. É claro que estamos trazendo algo bom, que é a existência da ONG. Graças a Deus que a ONG Fênix existe, mas ela existe também porque existe uma realidade. E essa realidade, ela não é boa, mas a ONG faz com que ela se torne menos dolorosa e possibilite com que essas pessoas tenham condições de mudar seu futuro, mudar a sua história de vida, que o que elas estão passando no momento não seja uma sentença para a vida toda e que essa situação pode se reverter desde que também aproveitem as oportunidades. Uma coisa é lidar com crianças, outra coisa é lidar com adultos. E adultos, é importante você que de repente está assistindo o nosso programa, você de Jaboticabal, que sabe da existência da ONG Fênix, que frequenta a ONG, o pessoal vai divulgar para vocês o link do programa, valorizem o que vocês têm. Quantas pessoas não gostariam de ter a oportunidade que vocês estão tendo de fazer os cursos, de participar dos projetos? Então não faça só por fazer, realmente façam com amor, com dedicação, porque tudo aquilo que a gente faz com amor dá certo. Vai chegar a hora que você vai colher os frutos. E aproveitando, vou deixar o Luciano tomar uma aguinha e vou deixar um recado aqui. Um grande abraço para o Grupo Macedo. O Grupo Macedo, nosso parceiro aqui no Papo de Quinta. O Papo de Quinta, que todo mundo sabe, é um dos programas do Portal GA. O Portal GA, graças a Deus, tem crescido bastante em toda a região. Vocês perceberam a diferença, né? Não é mais Guariba Acontece, é GA. Por quê? Porque o portal ele já não tem mais limite de município. Muito obrigado ao Grupo Macedo. O Grupo Macedo, que é composto pela Construtora Macedo e pela Agro Macedo. Vocês fazem a total diferença. Graças a vocês, nós podemos levar um conteúdo de qualidade e um conteúdo tão valioso quanto esse bate-papo que nós estamos tendo hoje.
Vamos continuar então, vamos falar sobre o futuro. Se eu falar para você hoje, Luciano, se você pudesse, a partir de amanhã, implementar algo na ONG, o que você implementaria? Qual é um sonho que vocês têm, que vocês estão caminhando, correndo atrás, mas ainda não aconteceu? Bom, nós trabalhamos muito com crianças e adolescentes, né? Apesar de todas as idades que nós trabalhamos, inclusive adultos, mas nós percebemos uma dificuldade muito grande ainda na informar esses adolescentes para que eles tenham realmente uma profissão. Então, nós trabalhamos todos os dias pensando em como eu vou conseguir fazer com que esse adolescente saia daqui com uma profissão, saia daqui com um campo de trabalho, com um trabalho já em mãos, para que ele não precise procurar caminhos mais fáceis, né, financeiramente, mais fáceis e mais difíceis, mas que levarão aí a consequências ruins para eles. Então, nós sabemos que o local onde eles estão inseridos, o tráfico é muito fácil, né, mas que eu tenho certeza que nenhum pai quer isso para o filho, né? Então, é por isso que as crianças estão ali, os adolescentes estão ali, para realmente ter uma profissão, para conseguir sair dali com alguma coisa garantida. Então, o que nós sonhamos é que realmente esses adolescentes tenham uma profissão, que eles saiam dali com uma profissão e a todo momento a gente procura algo para fazer pensando nesses adolescentes, no futuro desses adolescentes. Mas também que essas famílias estejam mais unidas, né? Que a gente consiga fazer esse fortalecimento de vínculos, porque o rompimento do familiar, o rompimento do vínculo entre mãe e pai não pode afetar uma criança, né? Então a gente precisa continuar trabalhando isso, mas sempre pensando no futuro das nossas crianças e dos nossos adolescentes ali. E vocês vão ver aí no rodapé o Instagram da ONG Fênix, que inclusive é Fênix Jaboticabal, @Fênix Jaboticabal, o telefone de contato, porque de repente você tem um estabelecimento comercial, você gostaria de fazer uma doação, você não tem um estabelecimento, mas você tem condições financeiras de proporcionar um passeio, um dia diferente para essas crianças, você quer entrar em contato em virtude do projeto de apadrinhamento, como o Luciano explicou certinho qual é o funcionamento, entre em contato com a ONG. Nós estamos prestes a chegar na Páscoa. Como ele disse muito bem, algumas crianças nunca ganharam um ovo de Páscoa e se não ganharem lá da ONG, não ganharão. E nós sabemos, nós já fomos criança, a criança, ela não quer uma barrinha de chocolate, ela quer um ovinho de chocolate, tem toda a simbologia, todo o aspecto lúdico. Se você puder colaborar para fazer a Páscoa das crianças e dos adolescentes da ONG Fênix uma Páscoa única e diferente, entrem em contato. E um outro apelo que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte: mas eu queria ajudar, mas eu não moro em Jaboticabal. Gente, ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo. Por que sai tantas pessoas de tantos países para irem fazer missões na África? Porque são seres humanos. Por que adotam crianças de outros países? Porque são seres humanos. Então, se você é da região, seja de onde for, entre em contato com a ONG. Porque essa questão dessa segregação, eu só vou ajudar o que é da minha cidade, ótimo, Deus abençoe, temos que ajudar sim, mas nós não podemos ter distinção, porque às vezes a pessoa mistura muito isso, né? Eu já ajudo aqui, ajudo ali, lá eu não vou ajudar porque não é da minha cidade. Não existe. Nós estamos pensando em seres humanos, né? Em pessoas, em crianças principalmente. Crianças e adolescentes que podem ter um futuro melhor, né? Então, independente de onde esteja, que eles possam ter um futuro melhor.
E às vezes é algo tão simples e a gente não sabe a diferença que faz. Ou um contato, uma palavra, uma doação tão pequena pode ser algo que essa pessoa vai levar para a vida toda e que vai mudar o destino dela. Luciano, para nós encerrarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse um recado, tanto para as pessoas que colaboram com a ONG, com os colaboradores, sejam aqueles que estão lá no dia a dia, os empresários, mas acima de tudo, para os frequentadores, para aquelas pessoas as quais são o motivo de existência da ONG Fênix. Gostaria de agradecer desde a Prefeitura Municipal de Jaboticabal até os empresários, né, que normalmente patrocinam essas campanhas que nós fazemos. Mas agradecer também aqueles funcionários, aqueles voluntários, aquelas pessoas que estão no dia a dia ali e que participam de tudo. Participam carregando as coisas, participam varrendo, participam de todas as formas possíveis para que aquilo lá funcione como funciona hoje. E eu vivo falando para o pessoal o quanto nós crescemos, né? O quanto nós somos gigantes hoje pelo trabalho que realmente acontece lá dentro. Nós começamos muito pequeno, num ambiente muito pequeno, e hoje é um ambiente muito grande, graças a parceiros como esses, né? Que acreditam naquilo que a gente faz. E agradecer também as pessoas que frequentam lá, né? As pessoas que participam, as pessoas que levam seus filhos para aprender um pouquinho, para sair dali com alguma coisa diferente, para que as crianças realmente participem das atividades, mas principalmente para que a gente consiga fortalecer esses vínculos cada dia mais. Então, só tenho a agradecer a todas essas pessoas que fortalecem isso e que ajudam cada dia mais o futuro de nossas crianças, porque esse realmente é o futuro da criança, né? É aquilo que nós estamos trabalhando no dia a dia, é o futuro das nossas crianças. Da nossa parte, só nos resta parabenizá-los pelo excelente trabalho que vocês desenvolvem, porque se a ONG cresceu tanto é porque ela mostrou a que veio, ela mostrou a seriedade, ela mostrou o resultado, porque quem não tem competência não se estabelece. E se vocês chegaram onde chegaram é porque competência, vontade e amor não faltam. E que esse projeto cresça cada vez mais, não só com a colaboração de vocês, mas com a colaboração de todos vocês que estão nos assistindo e que de repente, ao compartilhar esse vídeo vai chegar até uma pessoa que pode fazer uma doação, que pode ajudar, porque muitas vezes a gente fala assim: no momento eu não posso contribuir, tá tudo bem, mas o divulgar é uma forma de contribuição, porque com a divulgação a ajuda vem, a informação chega a mais pessoas. Então faça isso, divulgue esse vídeo, divulgue o trabalho da ONG Fênix, que foi tão bem explicado aqui pelo Luciano, que é coordenador da organização, e vamos juntos fazer essa corrente para que toda a região conheça esse trabalho maravilhoso. Afinal, nós merecemos ser felizes e quem frequenta a ONG Fênix também merece ser feliz. Muito obrigado por estarem conosco em mais um episódio do Papo de Quinta e até a semana que vem. Tchau, tchau. Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro.